Muito bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer o convite do senador Humberto Costa para que nós estivéssemos aqui nessa audiência pública. Quero cumprimentar as demais pessoas que integram esta mesa, a senhora Cátia Albuquerque, o doutor Fabrício, o doutor Arnaldo, a ministra Luísa, do Ministério das Relações Exteriores. Excelência, eu vou fazer uma breve explicação sobre o papel da Autoridade Central Administrativa Federal, que é um órgão da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e que atua em casos muito semelhantes ao que foi descrito agora pela doutora Cátia. A Autoridade Central ela é um órgão que é designado por um decreto da Presidência da República para atuar em casos de subtração internacional de crianças. A subtração internacional de crianças ela está prevista na Convenção de Haia de 1980 sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. É uma convenção que hoje é ratificada por 93 países, que foi assinada em 1980, mas passou-se aí quase 20 anos até a sua conclusão. Essa convenção ela trata sobre a subtração internacional de crianças, e essa subtração ela ocorre quando uma criança é deslocada ilicitamente de um país em que ela detinha residência habitual para um outro país. E por que os países concordaram que esse ato de levar uma criança do seu país de residência habitual para outro deveria ser um ato ilícito? Isso porque a comunidade internacional concorda, e os termos do tratado trazem nesse sentido, de que o juiz que deve julgar todas as questões relacionadas à guarda da criança é o juiz da residência habitual da criança. E no âmbito da proteção dos direitos da criança, a gente tem que... Por que é esse juiz da residência habitual que é o competente para julgar as questões da guarda? É porque esse juiz que está na residência, no local de residência da criança, que está próximo do contexto em que vive a criança, da escola, dos amigos, da comunidade, dos médicos, do psicólogo. Então, diversos atores em torno da criança que podem contribuir para a definição da guarda, né, e quem deve ficar com a guarda da criança quando esse é o litígio. Então, a Convenção estabelece que, quando essa criança é retirada de um local da sua residência habitual e levada para um outro país, há, então, a subtração internacional de crianças, e a Convenção estabelece que os países precisam cooperar para a devolução, o retorno dessa criança para o seu país de residência habitual. Esse é o trabalho que nós realizamos hoje, de cooperar com os demais países, tanto para trabalhar pelo retorno das crianças que são trazidas ilicitamente para o Brasil, como também para trazer de volta ao Brasil crianças que são levadas ilicitamente daqui. Hoje, só para se ter uma ideia, em termos de números, nós temos mais ou menos 395 casos de subtração internacional em trâmite na Autoridade Central Administrativa Federal. Desses 395 casos, eu não tenho o número exato aqui, mas em torno de 30% são de crianças que são levadas do Brasil para o exterior ilicitamente. Os outros 70% são de crianças que são trazidas ilicitamente para o Brasil. Muitos desses casos também se relacionam com o direito de visitas, que é um dos artigos da Convenção, mas eu não vou me deter nesse tema. Vou focar aqui na questão da subtração. Quando os países eles cooperam pelo retorno da criança, esses países cooperam no sentido de que essa criança deve ser retornada para o seu país de residência habitual, para que lá o juiz competente possa tomar as decisões sobre a questão da guarda. Então, vejam, hoje, desses 395 casos, mais ou menos, eu posso afirmar com bastante segurança que 90% dos casos, talvez um pouquinho menos, esses casos de subtração envolvem casamentos entre brasileiros e estrangeiros.
Então, é um contexto dentro da migração brasileira, basicamente de brasileiros e brasileiras que deixam o Brasil para viver no exterior, se relacionam com estrangeiros. Em determinado momento da vida, o casamento acaba se deteriorando, e aí a parte brasileira decide voltar para o Brasil, com a criança, muitas vezes em violação ao direito da guarda do outro genitor que permanece no exterior. Esses são os casos que nós temos hoje. É um caso que se assemelha e muito com o caso que nós estamos tratando aqui, o caso da Amy Galvin, porque, neste caso, também há uma situação em que o pai é americano e a mãe é brasileira, e a criança tendo dupla nacionalidade. Mas é importante a gente esclarecer que, neste caso em específico, ele não se enquadraria, pelo menos em princípio, na Convenção de Haia de 1980, porque não houve a transferência do país de residência habitual para um outro país, que é o que faria enquadrar no artigo 3º da Convenção. Nós temos aqui um caso em que a criança, como já colocado tanto pela doutora Kátia como pelo senador, presidente dessa sessão, que a residência da criança era no estado da Flórida. Em sendo o estado da Flórida o estado de residência habitual da criança, o juízo competente para julgar as questões da guarda é o juiz do estado da Flórida. Isso à luz da Convenção da Haia. Entretanto, isso não quer dizer que as autoridades brasileiras não possam atuar no caso, né? O fato de não se aplicar a Convenção da Haia neste caso específico não quer dizer que as autoridades brasileiras não tenham autonomia e competência para atuar no caso. Acontece que a autonomia e o mandato que as autoridades brasileiras têm para atuar no caso é limitada, porque é uma outra jurisdição. No nosso entendimento da autoridade central, é de que o principal para que o caso seja solucionado, a melhor saída, talvez, seria de haver uma cooperação direta entre as autoridades brasileiras e as autoridades americanas. Porque nós precisamos conhecer a situação atual da criança, né, que já está há algum tempo com o genitor. Isso é importante saber em que situação ela se encontra, se os direitos dela estão sendo garantidos, né? Isso é primordial e urgente, é o primeiro passo. E o segundo é de que haja a cooperação entre as autoridades brasileiras de forma direta com as autoridades americanas. O que é importante que nós tenhamos em mente é de que, por ser uma jurisdição diferente, qualquer cooperação que o Brasil possa ter com as autoridades americanas, essa cooperação ela não poderá incidir diretamente na decisão que será tomada pelo juízo competente, porque é uma jurisdição estrangeira, né? Nós estamos tratando aqui da soberania de um outro país. O Brasil é um país soberano, nós temos juízes brasileiros, e depois eu imagino que o doutor Fabrício deva colocar essas questões também em nome do CNJ, mas a jurisdição brasileira também é soberana e nenhum outro país poderá incidir diretamente sobre as decisões que são tomadas no exercício da jurisdição pelos magistrados brasileiros. É claro que este contexto de soberania entre os estados, em que os Estados Unidos da América é um país soberano, o Brasil é um país soberano, e dentro do princípio das relações internacionais não pode haver intervenção de um país com o outro, não quer dizer que nós não devamos ficar inertes em relação à situação da criança. Portanto, não sendo cabível a cooperação no âmbito da Convenção da Haia... Pode seguir. Eu já estou concluindo, presidente. Pode seguir. Não sendo caso da aplicação da Convenção da Haia nessa situação em específico, eu imagino que o ideal seria uma cooperação direta. Nós temos outros casos em que nós conseguimos atuar nesse sentido. Vou dar um exemplo para ilustrar. Nós temos situações de crianças brasileiras que foram adotadas para outros países, também para os Estados Unidos, em que os pais adotivos não seguiram o rito da adoção internacional. E o fato desses pais brasileiros e americanos, né, nós temos situações nas duas vertentes,
as duas modalidades. Tanto nessa situação em que não se segue o rito correto da adoção internacional, porque a criança está indo para morar num outro país, mais para frente essa criança enfrenta um problema para permanecer nos Estados Unidos, por exemplo, em que há regras muito rígidas no âmbito da imigração. E o que nós fizemos nessa situação? Nós, lá da Autoridade Central, nós cuidamos também de uma convenção, que é a Convenção de Haia de 1993, sobre a adoção internacional. E como o rito não seguiu no caminho da adoção internacional, a criança corria o risco, por exemplo, de ser deportada para o Brasil, porque era uma cidadã brasileira, não tinha cidadania americana, e a situação era irregular porque não seguiu-se o rito da adoção internacional. O que nós fizemos foi cooperar com as autoridades, mas aí diretamente, conversando com as autoridades americanas, tanto do USCIS, que é o órgão americano do Departamento de Homeland Security, que significa da segurança interna dos Estados Unidos e que cuida das questões migratórias, para que todo o rito que deveria ter sido cumprido fosse esclarecido. Então, nós conseguimos dizer, olha, a adoção foi concluída no Brasil, ela é irrevogável, os pais biológicos ou concordaram com a adoção ou elas tiveram o poder parental terminado. Então, todos os ritos, todas as questões que eram suscitadas pelas autoridades americanas foram cumpridas, mesmo o rito inicial não tendo sido cumprido, e nós conseguimos com que a criança permanecesse nos Estados Unidos com os pais. E não houve, na verdade, dolo no processo de adoção, apenas o rito que foi escolhido que não deveria ter sido daquela forma. Nestes casos, e não foi apenas um, foram alguns, porque é comum que haja certa confusão no processo, é um processo realmente muito complexo, nós conseguimos solucionar o problema. E nós não infringimos na soberania dos Estados Unidos e nem os americanos incidiram na soberania brasileira. Em suma, o que eu quero dizer é que, em que pese nós não podermos incidir diretamente na decisão americana, é importante que as autoridades possam cooperar para que a gente possa garantir o direito dessa criança de estar num ambiente livre de qualquer tipo de violência, isso é extremamente importante, e, principalmente, que ela tenha acesso à sua mãe e também ao seu pai, se a autoridade judiciária considerar que isso atende ao seu melhor interesse, desde que, como eu já comentei, mas gostaria de ressaltar, que essa criança seja inserida num ambiente totalmente livre de violência. Muito obrigado, presidente.